Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, Jesus vai entrar na sinagoga. E na sinagoga tem um homem com a mão seca, tem uma doença, uma enfermidade na mão. E todos ficam olhando para Jesus para saber, para ver se ele ia curar, porque era um dia de sábado. Sabemos que para os judeus não é permitido fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. E eles, infelizmente, consideravam também as curas que Jesus fazia um trabalho. Então Jesus chama aquele homem, coloca o homem no meio, diz a ele para estar no meio e pergunta a todos: pergunto-vos, no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Entenda, Jesus quer nos chamar a atenção para aquilo que é realmente importante. Com certeza, o dia do sábado deve ser preservado, assim para nós católicos, que não temos mais o sábado como o dia santo, pois o Senhor ressuscitou no domingo, o terceiro dia. Jesus ressuscitou no domingo e por isso o domingo é o ponto central da nossa semana, é o dia do Senhor. Domingo quer dizer dia do Senhor. E aí esse dia tem de ser preservado, mas essa preservação que os judeus realizavam, ela se esquecia da verdadeira essência, que é um culto a Deus. O dia do sábado é o dia do Senhor, assim como o domingo. Ora, fazer o bem não é louvar o Senhor? E é isso que o Jesus quer nos chamar. Jesus se entristece pela dureza do coração daqueles homens, cura aquele homem ensinando que também no dia de sábado o bem deve ser feito, também a qualquer momento, porque toda vez que nós fazemos o bem, toda vez que nós somos defensores da justiça, toda vez que lutamos contra a injustiça, toda vez que lutamos a favor da liberdade, toda vez que lutamos a favor da igualdade, toda vez que lutamos contra o preconceito, estamos fazendo um ato de louvor a Deus. Porque Deus é contrário à injustiça, Deus é contrário à discriminação, Deus é contrário ao ódio, Deus é contrário à divisão. Então fazer o bem, ou seja, realizar as obras do amor que são próprias de Deus, é um ato de culto ao Senhor. Eu e você somos chamados a isso. Infelizmente, às vezes algumas pessoas são prisioneiras dos seus próprios raciocínios, assim como os hebreus, e acham que o certo só pode ser o certo do jeito que elas pensam. O bem só vai se realizar do jeito que elas pensam, e não é assim. A verdadeira liberdade, o bem comum para todos, essas coisas só vão acontecer do jeito que eu estou pensando. Ou que algum outro pensou e disse para mim, eu acho que é verdade. Não, 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 não. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. É olhando o Evangelho que nós devemos procurar verdadeiramente aonde estão as sementes do bem, aonde estão as sementes da liberdade, aonde estão as sementes da justiça. Não nos deixemos enganar. O tempo que nós estamos vivendo no mundo inteiro, particularmente em nosso Brasil, nesses dias, é muito difícil. Mas todos nós somos chamados a discernir. E para discernir entre o bem e o mal, entre vozes enganosas e vozes verdadeiras, entre um campo onde pode nascer alguma coisa e outro campo que a gente sabe que não vai dar nada, a gente precisa ouvir o Senhor. A gente precisa lembrar do Evangelho de ontem, de domingo. Lembra que Jesus cura aquele surdo-mudo? Então, curou o surdo-mudo para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor e depois emitir a voz. Primeiro nós devemos ouvir o Senhor para depois decidirmos. Não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar porque este tempo nós precisamos falar. A nossa voz precisa ser ouvida. Nós ouvimos o Senhor e é necessário manifestar a nossa voz. Na missa, logo no início, a gente pede perdão pelos pecados cometidos e pelas omissões. Estar em silêncio é omissão e pode causar um pecado grave. Às vezes diante do mal, às vezes não, sempre diante do mal, se você está em silêncio, se você fica acomodado no teu sofá,
você pode, meu irmão, minha irmã, estar incorrendo num grave pecado. Então a tua voz precisa se fazer sentir. Então você precisa rezar e pedir ao Espírito Santo que te ilumine. Senhor, aonde que as sementes da liberdade vão crescer? Aonde que as sementes da justiça têm a possibilidade de dar frutos? Aonde as sementes da igualdade podem realmente crescer e dar frutos e abrigar a todos indistintamente? É necessário que cada um de nós assuma a responsabilidade pelos próprios atos. Então ninguém está livre de se posicionar no que diz respeito à vida em sociedade. Todos nós fomos criados por Deus e assim nos ensina a igreja, fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. O homem não vive sozinho, mas para vivermos em sociedade é necessário que aprendamos a respeitar a todos. É necessário que possamos escolher aquele campo onde a semente do bem, a semente da justiça, a semente da liberdade pode crescer e dar frutos. Peça ao Senhor que abra os seus ouvidos, peça ao Senhor que abra a sua boca e que te dê a coragem de se manifestar. Porque nós sabemos, como diz um outro filósofo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Jesus mesmo nos disse, estai atentos, porque eu vou voltar e vocês não sabem quando. Então a gente precisa estar realizando as obras do Senhor. Realizar as obras do Senhor também é plantar sementes onde elas possam crescer, não em meio aos espinhos, não em meio à terra batida, não em meio às pedras, mas naquele lugar onde a semente tenha pelo menos uma chance de crescer, mesmo que não seja aquele terreno que a gente queria. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe da sabedoria e do conselho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.